Arcanjo Miguel. Apenas Miguel é designado como um arcanjo pela Bíblia. Judas 9. O prefixo arco refere-se a um chefe, um princípio, ou um anjo poderoso. Como resultado, Miguel ascendeu à posição de anjo acima de todos os anjos, e agora é considerado o primeiro príncipe do céu, de acordo com a hierarquia. Judas 1:9, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou proferir juízo de maldição contra ele. Apenas disse: "O Senhor te repreenda." Versão King James. Lembre-se, há apenas um anjo que possui o posto angelical de arcanjo no relato bíblico. Devido ao fato de que a palavra arco significa princípio, este anjo é o mais visível de todos os santos anjos. O nome dado ao arcanjo é Miguel. Esse nome faz uma pergunta: quem é como Deus? Numerosos pais, tanto judeus quanto não judeus, que nomearam seus filhos Miguel, provavelmente estão completamente alheios ao que o nome significa. Isso é lamentável. Seria maravilhoso se os pensamentos e sentimentos das pessoas se orientassem em direção a Deus sempre que ouvissem o nome. Como veremos, homens que receberam visitações angelicais frequentemente expressaram o desejo de adorar a criação em vez do Criador. Como resultado, é natural que o nome Miguel, o arcanjo, nos chame a direcionar nosso olhar ao Deus Todo-Poderoso. Ele deve permanecer sozinho, porque a Bíblia nunca se refere a arcanjos como um grupo, apenas ao próprio arcanjo. No que diz respeito ao Antigo Testamento, Miguel parece estar associado principalmente à nação de Israel. Como resultado, Deus se refere a Miguel como o príncipe do seu povo escolhido. Ele é, em certo sentido, o primeiro ministro na administração de Deus no universo. E ele serve como administrador angelical de Deus, com o propósito de trazer julgamento. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o teu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o começo das nações até então. Mas naquele tempo, o seu povo, todos cujos nomes estão escritos no livro, serão libertados. Daniel 12:1. Ele especialmente protege e defende o povo de Deus, seja quem eles forem. Além disso, em Daniel, ele é chamado de Miguel, o príncipe de vocês. Mas antes, vou te dizer o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me apoia contra eles, exceto Miguel, o príncipe de vocês. Daniel 10:21. Ele é o mensageiro de Deus da lei e do julgamento. Esse é o seu papel quando ele aparece em Apocalipse 12:7-12, liderando o exército em sua batalha contra Satanás, o grande dragão, e todos os seus demônios. Durante a luta final da era, Miguel e seus anjos estarão envolvidos na colossal guerra do universo que anunciará a derrota de Satanás e das forças das trevas. Em preparação para a batalha, a Bíblia nos ensina que Miguel finalmente sairá vitorioso. O inferno irá tremer. O céu irá se alegrar e celebrar. Esse Satanás, frequentemente conhecido como o Diabo, já foi chamado de Lúcifer, o filho da manhã. Ele foi expulso do céu com seu exército rebelde, e ele ainda está lutando hoje. Satanás pode parecer estar vencendo a guerra porque ele conquistou várias batalhas significativas, mas o resultado final é inevitável. Ele será derrotado um dia e seus poderes serão tirados dele para todo o sempre. Os poderes das trevas serão despedaçados por Deus. Como esse conflito pôde ocorrer no universo perfeito de Deus? Muitas pessoas se perguntam. É denominado como o mistério da iniquidade pelo apóstolo Paulo, pois já está em ação o mistério da injustiça. Somente há agora quem o detenha, até que seja posto fora. 2 Tessalonicenses 2:7. Embora não tenhamos recebido tanta informação quanto gostaríamos, sabemos uma coisa. Os anjos que caíram o fizeram porque haviam se rebelado contra Deus. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou aos abismos da escuridão, onde estão reservados para o juízo. 2 Pedro 2:4. Talvez o trecho correspondente em Judas 6 coloque a culpa mais diretamente nos ombros dos anjos. Os anjos, que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria morada. Assim, a desafio de Lúcifer a Deus e a subsequente queda de possivelmente 1/3 dos anjos que se juntaram a ele em sua maldade foi o maior desastre na história de toda a criação. Quando isso aconteceu? Entre o início da criação e a entrada de Satanás no Jardim do Éden. A pergunta importante não é quando os anjos foram criados,
Mas quando eles caíram, é difícil acreditar que o pecado deles tenha acontecido antes de Deus colocar Adão e Eva no jardim. Por inferência, até esse ponto, até mesmo a criação angelical estava boa. Quanto tempo Adão e Eva ficaram no jardim antes que os anjos caíssem e Satanás tentasse o primeiro homem e mulher? Podemos nos perguntar. Essa é uma pergunta que deve ficar sem resposta. Parece como uma crise do presente mundo. Isaías 14:12-14 registra a origem do conflito. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Antes de sua rebelião, Lúcifer, um anjo de luz, é descrito em termos brilhantes. Filho do homem, entoa uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A multiplicidade do teu comércio encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. A tua elevada posição no teu coração, elevaste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, lançarei-te por terra, diante dos reis te porei, para que olhem para ti. Ezequiel 28:12-17. Eu te colocarei diante de reis para que te vejam. Ezequiel 28:12-17. Alguns acreditam que quando o anjo Lúcifer rebelou-se contra Deus e suas obras, até 1/3 das hostes celestiais do universo se juntou a ele em sua revolta. Como resultado, a luta que começou no céu continuou na terra e culminará em Armagedon com Cristo e seu exército angelical triunfante. Leslie Miller, em seu excelente livro Tudo sobre Anjos, aponta que as Escrituras às vezes se referem aos anjos como estrelas. Isso explica por que Satanás foi chamado de estrela da manhã antes de sua queda. E João adiciona um qualificador a essa descrição. E sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. E o dragão ficou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para devorar seu filho assim que nascesse. Apocalipse 12:4. Sabemos que a terra é o cenário do conflito. No entanto, é uma luta que afeta todo o universo. É surpreendente que você e eu, com um período tão curto de tempo neste planeta, participemos dessa batalha das eras. É incrível para nós que seres sobrenaturais do espaço exterior estejam envolvidos em uma luta por este planeta. Tudo começou no Jardim do Éden, um lugar localizado em algum lugar entre o Tigre e os rios Eufrates, no Oriente Médio. A cabeça de Satanás está sendo espancada e machucada, à medida que as forças de Deus ganham velocidade à medida que nos aproximamos do fim da era. Miguel, o arcanjo, está atualmente preparando suas forças para a batalha final, o Armagedon, sob a autoridade de Deus. A ilustração final da Bíblia é o céu. Embora Satanás seja um inimigo derrotado em princípio, obviamente, Deus ainda não o eliminou da cena mundial. A Bíblia ensina, no entanto, que Deus usará os anjos para julgá-lo e eliminá-lo totalmente do universo. Quando Jesus retornar pela segunda vez, Miguel, o arcanjo, gritará enquanto o acompanha. Além de proclamar a maravilhosa notícia de que Jesus Cristo retornou, ele também prega a mensagem da vida para todos que morreram em Cristo e estão aguardando a ressurreição. Porque o Senhor mesmo descerá do céu, com brado de comando, como voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Daniel e o anjo. O profeta Daniel nos apresenta a Miguel. Parece que ele estava orando, e Deus enviou uma resposta pela mão de um mensageiro que foi impedido em sua jornada até que testemunhasse. Mas eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar. Daniel 10:13. Então Miguel teve que lutar pela passagem livre da palavra de Deus. Pode ser apropriado dar a Miguel o título de general, pois cada vez que o vemos, é em conexão com algum tipo de luta espiritual. Em seu papel de lutador, Miguel tem uma responsabilidade especial com Israel. Em Daniel 10:21 e 12:1, ele é dito ser o príncipe dessa nação, como lemos na história antiga e moderna.
Daniel 10, 21. Mas eu te mostrarei o que está anotado na escritura da verdade, e não há ninguém que permaneça comigo nessas coisas, a não ser Miguel, o vosso príncipe. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que está a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação. Até o mesmo tempo, e naquele tempo, o teu povo será livrado. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel 12, 1. Poucas pessoas apreciam o quão importantes são as influências angelicais nos assuntos humanos. A luta contínua e amarga entre os anjos santos dedicados a Deus e os anjos das trevas alinhados com Satanás é revelada de forma mais poderosa em Daniel. Daniel descreve vividamente a luta feroz entre as forças angelicais de Deus e os demônios das trevas opostos no Antigo Testamento. Ele estava de luto há 3 semanas quando o anjo apareceu para ele. Daniel 10:3. Não comi maná agradável, carne ou vinho não tocaram em meus lábios, e não usei nenhuma loção até que as 3 semanas se acabassem. Ele não consumiu pão, carne ou bebida, e não se ungido. Enquanto ele estava em pé ao lado do rio Tigre, um homem vestido de linho emergiu à sua frente. Em seu rosto, ele parecia um relâmpago, e em seus olhos, ele parecia um par de tochas. Sua voz soava como o estrondo de um grande grupo de pessoas. Daniel foi o único que testemunhou a visão. Os homens que estavam com ele, por outro lado, não viram nada. Um enorme pressentimento desceu sobre eles, e eles fugiram para a segurança. A força de Daniel foi completamente esgotada quando ele ficou sozinho com o visitante celestial. Essa era a influência poderosa que essa pessoa tinha sobre ele. Mas mesmo que Daniel estivesse preso a um sono profundo, ele foi despertado pela voz do anjo Gabriel. Quando ele sentiu uma mão em seu ombro, o anjo começou a narrar uma experiência que ele próprio havia acabado de ter. O anjo havia começado a viajar para Daniel desde o momento em que ele começou a orar. Mas ele foi interrompido em sua jornada por um príncipe demoníaco que o envolveu em combate e o atrasou. Então, Miguel apareceu para ajudar o anjo subordinado, permitindo que ele retornasse ao seu dever com Daniel sem impedimentos. O anjo tinha algo a dizer. Ele deveria mostrar a Daniel o que Deus previa aconteceria ao mundo, especialmente Israel nos últimos dias. Daniel então ficou fraco e incapaz de falar, e o anjo tocou em seus lábios, restaurando sua força e sua capacidade de se comunicar. Após cumprir seu dever, o anjo informou a Daniel que ele estaria retornando para continuar lutando contra o príncipe demoníaco na batalha entre as forças do bem e as forças do mal. Ao longo disso, Daniel não estava experimentando alucinações ou sonhos. Daniel nunca poderia ter sido convencido do contrário, pois foi um encontro genuíno com uma pessoa real. Ele havia orado a Deus em nome dos filhos de Israel, e Deus o havia ouvido. Sua sessão de oração de 3 semanas, que foi apoiada pelo jejum, foi um grande sucesso. Naquele momento, ele recebeu a palavra do visitante angelical que havia sido enviado do céu para informá-lo que seu pedido havia sido atendido. Por causa dessa experiência, é evidente que atrasos não significam negações e que a vontade permissiva de Deus está envolvida em todos os aspectos da existência humana. Ele disse: Daniel, tu és muito amado. Pondera bem as palavras que vou te dizer. Levanta-te, pois fui enviado a ti. Quando ele me disse isso, eu me levantei tremendo. Então ele continuou: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu entender e humilhar-se diante do seu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim por 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar, porque eu fui detido lá com o rei da Pérsia. Agora, eu vim para te explicar o que acontecerá com o teu povo no futuro, pois a visão se refere a um tempo ainda por vir. Daniel 10, 11 e 14. Além das referências do Antigo Testamento, também encontramos Miguel mencionado no Novo Testamento. No pequeno livro de Judas, o versículo 9 especificamente chama Miguel de arcanjo e relata sua batalha com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel venceu. Essa não foi a única luta entre Miguel e Lúcifer, pois João nos diz no livro de Apocalipse: e houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou, e seus anjos, e não prevaleceram. Nem foi achado mais o seu lugar no céu.
E o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui vemos Miguel atuando como comandante de um grande grupo de anjos. Evidentemente, Miguel é o guerreiro principal de Deus. Houve uma guerra no céu há muito tempo. Miguel e seus anjos lutaram contra Satanás e seus anjos caídos. Deus usa seus servos para confrontar o exército aposentado e mal equipado de Satanás. Satanás não pôde prevalecer e não foi mais encontrado lugar para ele no céu. Os anjos de Deus são imparáveis. Esse aspecto denota a divisão entre anjos e demônios. Apenas as hostes celestiais se destacam em força. Em qualquer guerra, os anjos sempre prevalecem no final, eliminando completamente o adversário. Os anjos são conhecidos por nunca falharem. Não há nada que possa igualar sua força quando se levanta contra eles. Eles servem como os guarda-costas mais eficazes dos santos. Os anjos de Deus são invencíveis. Esse aspecto denota a divisão entre anjos e demônios. Apenas as hostes celestiais são mais poderosas. Salmo 103, 20. Louvai ao Senhor, vós, seus anjos, poderosos em força, que executais as suas ordens, ouvindo a voz da sua palavra. Em qualquer guerra, os anjos sempre prevalecem no final, eliminando completamente o adversário. Os anjos são lendários por nunca falharem. Não há nada que possa se levantar contra você que iguale sua força. Eles constituem os guarda-costas mais eficientes dos santos.